Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube, canal do Melo Rodrigues, para nós iniciarmos um novo projeto. Vamos falar de preservação do legado, vamos falar de planejamento patrimonial e sucessório, entender as principais ferramentas que envolvem o PPS, vamos falar de testamento, vamos falar de holding familiar, vamos falar de seguro de vida e outros projetos que podem envolver a preservação do legado. Vamos falar também dos riscos de não termos um planejamento estruturado e vamos falar o quão benéfico pode ser um planejamento que segue as diretrizes seguras. Aliás, o que você deseja deixar para os seus filhos além de bens materiais? Porque nós já começamos aqui um ponto muito importante: distinguirmos herança de legado. E já num primeiro tópico, acho que é muito importante a gente fazer uma distinção aqui, pelo menos para o alinhamento do planejamento patrimonial e sucessório. Uma diferença entre o que seja herança e o que venha a ser legado. Quando falarmos de herança nesse contexto, nós estaremos falando de um conjunto de bens materiais. Aquilo que os pais transferem aos seus filhos num conjunto material. Nós vamos falar de casas, de veículos, vamos falar de ações que, embora sejam abstratas, têm um valor econômico. Quando nós falamos de legado, nós falamos de um contexto muito maior. Nós estamos falando de valores, estamos falando de tradição, estamos falando de princípios, estamos falando de tudo aquilo que move efetivamente a construção de um planejamento. Aliás, empresas familiares que perduraram décadas e décadas, naturalmente que tem ali muito mais do que dinheiro. Um exemplo que nós podemos trazer nessa reflexão é da família Rockefeller, nos Estados Unidos. Nós sabemos que essa família ali no século XIX, para o início do século XX, construiu um patrimônio, construiu uma grande estrutura. E naturalmente que não foi somente formado por dinheiro ou por bens materiais. Existiu todo um contexto de legado ali, que são esses valores que foram sendo transmitidos geração após geração. Então, quando fazemos aqui uma pequena distinção de herança e legado, é porque lá na frente nós vamos falar também, trazer uma grande diferença entre que sejam herdeiros e sucessores. Partindo dessa premissa, agora nós vamos também avaliar quais são os riscos de não termos um planejamento patrimonial e sucessório estruturado. O quanto a família pode perder. Existem dados científicos catalogados que demonstram que uma empresa familiar, para chegar na terceira geração, ela normalmente atravessa aí um obstáculo que vai esvaziando o seu cenário patrimonial e permitindo que de 80% a 90% das empresas familiares, das empresas que existem no contexto do nosso cenário brasileiro, apenas 5% a 7% cheguem na terceira geração. Então, parte disso nos leva a refletir: por que tão poucas empresas atravessam da segunda para a terceira geração? E um dado que pode corroborar com essa reflexão é justamente o dado da ineficiência de um planejamento patrimonial e sucessório. A ausência de um PPS permite que o patrimônio seja dilapidado, permite a incidência de impostos que uma estrutura organizada evitaria. A gente fala aqui, por exemplo, do ITCD, que é o imposto de transmissão, na transferência da herança, nos inventários. Hoje, Minas Gerais, 5%, mas a reforma tributária, batendo a nossa porta, permitirá uma alíquota progressiva de 2% a 8% conforme o montante patrimonial, sem contar custos, naturalmente com emolumentos, se o inventário for extrajudicial, custas judiciais no inventário judicial e também honorários advocatícios. Tudo isso para majorar de mais ou menos uns 15% do patrimônio da família. Isso pode sim levar a uma ruína patrimonial. Mais importante que isso, nós temos que ponderar também a questão dos conflitos entre herdeiros. E para mim, particularmente, meus amigos, eu acho que esse é o ponto central. De tudo que pode levar a uma dissolução de um contexto familiar patrimonial, as relações familiares são o ponto mais importante. Porque o dinheiro, se houver uma relação harmônica e organizada, ele pode até ser recuperado.
Sucessores podem expandir e podem refazer o patrimônio dos seus pais se tiverem um legado. Lembra do legado? Dos princípios, dos valores? A importância, então, deles estarem impregnados nos filhos e nos sucessores. Quando a família não tem essa base sólida num projeto de governança, num projeto de estruturação de atos, de responsabilidades, de gerência, aí sim nós temos uma condição que vai abrir as portas para a ruína do patrimônio familiar. Casos muito comuns para a gente exemplificar. O mais recente, talvez, que nós temos notícia na mídia nacional, o caso do Gugu Liberato, onde o patrimônio veio a ser discutido por falta de um planejamento patrimonial e sucessório bem estruturado. Chico Anísio, outro caso também muito citado, o caso do Pelé. Por outro lado, nós temos casos aqui para fazer um contraste de famílias que souberam se organizar e nenhum de nós, na mídia, nas informações jornalísticas, obteve qualquer ponto negativo quanto a brigas entre herdeiros. Podemos falar da família Safra, podemos falar da família Itaú, podemos falar da família Abílio Diniz, né, aquele que fundou o Grupo Pão de Açúcar. Então, exemplos existem, pró e contrários a essa condição que nós estamos aqui falando, para pensarmos na importância de um planejamento que deve ser organizado e estruturado para manter tudo aquilo que com suor e lágrimas nós temos construído, os pais têm construído e desejam deixar para os seus filhos numa harmonia que deve ser consolidada. A partir daqui, nós começamos a falar até dos benefícios, a importância de termos benefícios para estimular a implementação de um planejamento patrimonial e sucessório. O que eu quero fazer com vocês? Pelo menos um mapa mental num primeiro momento. Imaginem um círculo dividido em duas linhas, ou seja, 4 partes, numa horizontal, numa vertical, e ali a gente entender que todo bom planejamento patrimonial e sucessório, ele precisa estar fundado em 4 partes importantes. A primeira delas é o planejamento patrimonial. A segunda, o planejamento tributário. A terceira, o planejamento sucessório. E a outra, a última, e não necessariamente nessa ordem, governança familiar. Quando falamos de planejamento patrimonial, nós vamos fazer um levantamento de todo o patrimônio e organizar. Porque muitos imóveis, especialmente imóveis rurais, não têm documentação, não têm georreferenciamento, não têm certidões que dão aptidão para a instituição de um planejamento patrimonial e sucessório. Então, o primeiro levantamento, depois de um estudo de viabilidade, que é até o passo preliminar, é da organização do planejamento patrimonial. Segundo, planejamento tributário. Porque não pensem que todo planejamento patrimonial e sucessório é idêntico, é igual para todas as famílias. Ao contrário, é um projeto personalizado. Cada família tem as suas particularidades, embora patrimônios muitas vezes possam ser semelhantes. Mas as estruturas serão adequadas, por isso personalizadas. Então, o planejamento tributário, ele terá que atender não somente uma economia, uma tentativa de eliminar tributos, mas especialmente e conjuntamente com o planejamento sucessório. O que os pais desejam na implementação de um planejamento? Como é que eles querem destinar esse patrimônio? Beneficiar quais filhos dentro do respeito à legítima, que é aquela parte legal da herança que eu não posso prejudicar, que eu não posso dispor em prejuízo dos meus filhos. Isso impactará diretamente no planejamento tributário. E fechando esse círculo, patrimônio, tributo, sucessão, que é como eu vou transferir, como eu vou organizar essa transferência, aquela cereja do bolo que é a governança familiar. Trazendo das empresas, de um modo geral, a governança corporativa, a governança familiar, ela traça regras de conduta. Um bom protocolo familiar, que terá ali o regramento moral entre os familiares, um bom acordo de sócios, que faz lei entre as partes e pode ser invocado, inclusive, no aspecto judicial. Esse contexto trará os benefícios
que um planejamento patrimonial pode oferecer para as famílias que desejam preservar o seu legado. Num penúltimo ponto, e aqui a gente precisa falar de mitos que envolvem o planejamento patrimonial e sucessório. De tanto ouvirmos sobre planejamento, na verdade não nos aprofundamos muitas vezes para entender o que é verdade e o que não é, de tantas informações que estão por aí. E a primeira inverdade é quando é dito que o planejamento ele é tão somente para quem tem grandes patrimônios. Na verdade, meus amigos, o PPS, esse planejamento, ele é focado na estrutura patrimonial e familiar. Às vezes, menos patrimônio, mas a intenção primeira sendo organizar uma sucessão, ele tem cabimento. Então é mito dizer que patrimônio planejado é só para grandes fortunas. Um segundo ponto, um segundo mito, é a gente dizer que testamento, que é uma ferramenta do planejamento patrimonial, nós vamos falar no nosso próximo episódio muito de testamento, é só para quem já está morrendo. Na verdade, o testamento é uma disposição de última vontade, mas ele pode ali trazer regras interessantíssimas em complemento a outras ferramentas dentro do planejamento patrimonial e sucessório. Portanto, também mito. E um terceiro e último ponto é dizer que holding, essa ferramenta do planejamento, ela é complicada demais. A estrutura da holding, na verdade, ela é até muito simples. O que às vezes exige uma atenção redobrada dos profissionais que trabalham com o planejamento é atender às condições específicas de cada família. Mas a holding, ela basicamente é uma empresa que tem participações societárias em outras empresas e que muitas vezes recebe também patrimônio. E aí diz-se muito de uma holding patrimonial ou de uma holding pura, que é aquela holding que participa de outras empresas, podendo inclusive gerenciar, organizar todas as atividades das outras empresas. Então a gente vai eliminando mitos para mostrar o quão importante é e o quão nós podemos nos atentar a ferramentas como essas que estão aí disponíveis em favor de todos nós. Com tudo isso que estamos aqui falando, vamos fazer uma breve recapitulação então para fazer um fechamento desse primeiro episódio. A importância que dissemos então do planejamento como um instrumento de preservação do legado, de deixar para os nossos filhos muito mais do que bens materiais, preservar essa relação familiar e preservar o patrimônio que foi edificado durante longos anos. Pensar nas ferramentas disponíveis e que sim, estão acessíveis a todos nós. A importância de consultar um profissional especializado e obter informações necessárias para a sua realidade. E compartilhar esse vídeo, que aqui nós trouxemos no primeiro momento instruções preliminares e vamos avançar. Já no nosso próximo vídeo, vamos falar das principais ferramentas de forma mais detalhadas do PPS. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no nosso canal e compartilhe esse vídeo, que é também uma demonstração de amor por aqueles que você guarda no coração. Até o nosso próximo episódio.